Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nossa casa. Todos vocês que estão chegando aqui, que não conhecem ainda o nosso trabalho na terça-feira. Quem é que está vindo hoje pela primeira vez aqui na instituição? Por favor, levante as mãos. Sejam bem-vindos. Esse é um trabalho um pouco mais longo do que as outras palestras que nós realizamos também nas quartas, às 14, nas sextas, às 14 às 20 horas, no sábado, às 9h30, porque são trabalhos de aberturas antes das curas espirituais. Hoje nós temos um trabalho um pouco mais elaborado, em que nós buscamos trazer sempre um conhecimento um pouco mais aprofundado, exatamente porque o que nós temos como experiência é que a grande maioria das pessoas que chegam até a nossa casa desconhecem muito este intercâmbio com as forças naturais que estão ao nosso redor, Então nós temos que aprender a lidar e realmente saber que são estas forças maravilhosas, o que é esta capacidade humana, que é esta mediunidade, esta sensibilidade, esta alta percepção sensorial que nos torna pessoas tão diferentes de todos os outros seres viventes da criação. Nós temos que nos conhecer e é exatamente para isso que nós então elaboramos este trabalho desta noite, tá bom? Vamos então, gente, nos preparar devidamente, vamos apagar as luzes. Procurem tomar uma posição confortável, tranquila, soltando o corpo de vocês, para que de verdade vocês consigam perceber este ambiente espiritual. E assim, com os olhos fechados, vamos perceber, sentir a presença de todos estes amigos espirituais que se encontram ao nosso redor. Amigos dedicados que prepararam este espaço para que pudéssemos hoje sermos tocados pelas mãos destes trabalhadores divinos que nos encaminham, nos tocam, nos encorajam e que são responsáveis pela nossa evolução. Que possamos, Senhor Jesus, agradecer-lhe por todos os emissários divinos que colocam ao nosso lado. Que possamos agradecer-lhe por este ninho acolhedor. Pai, que a contemplação de toda a natureza divina, em tudo que observamos, seja para nós o grande despertar da consciência maior. Por isso, hoje envolvidos completamente neste pulsar de luz, de paz, de bondade, que possamos perceber as claridades celestes que vêm até nós, num banho encorajador para seguirmos adiante, no caminho da verdade, do amor e da caridade. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje eu vou ler um trecho de um livro que eu aconselho vocês todos a terem, que chama Evolução em Dois Mundos. Este livro foi psicografado, pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. O André Luiz, que todos vocês com certeza conhecem, pelo filme Nosso Lar, que também psicografou, que inspirou estes dois médiuns para escreverem este livro. Inicialmente, quando nós começamos a ler este livro, a gente pode achar um pouco mais elaborado, um pouco mais científico, um pouco mais difícil do que aqueles outros que nós estamos habituados. Mas ele é rico demais nos pormenores dos dois mundos que nós vivemos continuamente, Porque pelo corpo nós vivemos o mundo físico e pelo espírito nós vivemos o mundo espiritual ao mesmo tempo. Então, gente, nós estávamos falando, nos nossos últimos apontamentos sobre a mediunidade. Que a mediunidade, ela não é uma característica minha ou de algumas pessoas privilegiadas, mas que a mediunidade ela é uma característica humana que está em pleno desenvolvimento, que esta sensibilidade, ela está cada vez mais aflorada, e as pessoas, elas estão tendo uma grande dificuldade para reconhecê-las como médiums. Algo tão natural, mas que em geral faz com que as pessoas tenham medo ou então não consigam perceber o porquê que esta sensibilidade ela transforma completamente a nossa vida, o nosso olhar para tudo aquilo que está à nossa volta. E uma das coisas mais interessantes que nós vamos ver neste trecho do livro de André Luiz, ele vem falando primeiramente sobre a aura humana. Eu acho que quase todos vocês já ouviram falar deste termo, não é? Que a aura é o quê? É aquele campo de luz em torno do nosso corpo, correto? Todo mundo de alguma maneira já conhece este termo. Eu vou ler um trecho sobre o que o André Luiz fala a respeito da aura humana. Então ele diz assim: considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que a exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes correspondem à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando,
as emanações do campo celular lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etérico de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Esta túnica eletromagnética, como ele chama, é tecida por nós, pelas irradiações do nosso pensamento. Agora, o que André Luiz diz aqui? Toda criatura, por mais rudimentar que seja, ela possui um halo energético. Cada uma das nossas células são organismos vivos e são organizações primárias. Muitas vezes nós, não pensamos que o nosso organismo, ele possui milhões de unidades unicelulares chamadas células, correto? Quem organiza estas unidades celulares? O nosso espírito. A nossa alma, neste momento, está tecendo esta organização celular. O nosso corpo, ele reflete ponto por ponto dos nossos pensamentos. Nós, então, exteriorizamos na modelagem de nosso corpo a modelagem da nossa alma. Por isso que esta túnica eletromagnética, ela se expande do nosso corpo material, já que a matéria corresponde a uma energia equivalente. Mas nos seres pensantes como nós sabemos que nós modelamos esta túnica eletromagnética, nós modelamos o nosso corpo duplo etérico, quer dizer, uma cópia de nós mesmos. Esta cópia, aonde são realizadas as cirurgias espirituais, que são realizadas as interferências magnéticas, quando vocês vêm procurar um tratamento espiritual, corresponde ponto por ponto, gente, ao nosso corpo físico. Tudo aquilo que é transformado no nosso corpo, neste corpo, nesse duplo etérico, e no nosso corpo mental, que lhe é consequência, transforma o nosso corpo físico. Então, se eu modifico os meus pensamentos, esta túnica eletromagnética que nos reveste vai modificar também as vibrações do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele vai se transformando de acordo com a modelagem que nós damos a ele, com os nossos pensamentos. Então, o meu pensamento neste momento, ele está fazendo o quê? Ele está irradiando uma determinada carga, de luz, de frequência. Eu estou ligada aonde? Qual que é a minha sintonia mental neste momento? Nos mentores, nos trabalhadores divinos, naqueles que estão aqui para nos ensinar, não é isso? Então, quando nós queremos estar ligados a estas entidades espirituais superiores, eles conjugam o campo mental deles ao nosso. Nesta conjugação de forças, nós vamos emitindo exatamente o pensamento dos espíritos que estão nos assistindo. Então, muitas vezes, nós estamos aqui como meros microfones, mas vocês nem percebem. Vocês olham para mim e veem euzinha aqui falando com vocês, e você diz assim: nossa, como esta moça fala, com facilidade de ser ouvida.
vida, como fica simples as coisas quando ela diz, não é? Mas por que está acontecendo isso? Porque tem toda uma assistência espiritual que toca o meu cérebro, que naturalmente foi enriquecido sim com patrimônio intelectual. Eu estudei, eu me capacitei, só que eu tenho um aparelho psíquico preparado para que os trabalhadores possam então dedilhar o meu cérebro e eu possa falar com essa facilidade aqui sobre vários assuntos, né? Como toda terça-feira nós estamos aqui reunidos. Isso acontece só neste momento? Não. Em todos os momentos do nosso dia e da nossa vida. O nosso campo mental, os nossos pensamentos, eles são como ímãs poderosos, com frequências, como qualquer televisor que nós temos, como qualquer aparelho eletromagnético que nós temos. Os espíritos que se aproximam de nós só vão conseguir entrar nas nossas sintonias. Se a nossa sintonia for uma sintonia ainda muito longe dos espíritos superiores, o nosso campo mental vai ter muita dificuldade de ouvir as inspirações dos espíritos de luz. Não é? Porque nós estamos muito entretidos só com as coisas do dia a dia, com os problemas do dia a dia, com as reclamações, com as revoltas, com as situações mais grosseiras que dizem respeito à matéria. Quando a nossa mente ela fica apenas nessa pulsação material constante, a inspiração dos espíritos superiores ela é dificultada. Então eles esperam qual o momento para falar conosco. Qual o momento que vocês acham que estes amigos espirituais, que os nossos mentores, que os nossos anjos da guarda, mais têm condições de falar com a gente? O que vocês acham? Dormindo, no sonho. Está aí, dormindo no sono. E por quê? Porque neste momento nós nos desprendemos parcialmente do corpo. Todos nós, quando nós dormimos, o nosso espírito, ele sai do corpo físico. Ele entra, então, na sua morada verdadeira. Ele caminha para o plano espiritual. E neste momento, nós ficamos juntos com os espíritos. Aí os espíritos podem se aproximar de nós e podem falar conosco, podem sugestionar uma série de coisas. Sempre, gente, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. O nosso dia, as nossas preocupações ordinárias refletem, não é, as nossas preocupações, correto? Eu passo o dia inteiro correndo em torno de um monte de coisa. Só quero ganhar dinheiro, ou então eu quero só passear, eu só quero namorar, eu só quero estudar. Enfim, eu tenho uma preocupação. O meu dia mostra sempre no meu campo mental, no meu pensamento, as minhas preocupações. O que acontece com o nosso espírito quando a gente dorme? O nosso espírito, em geral, ele se liga às mesmas preocupações que ele está ligado. Se você dormiu pensando naquele problema empresarial que ficou ali, que você não conseguiu resolver, o que o teu espírito faz? Ele volta direto para o escritório. Ele quer resolver o problema. Tem gente que passa o dia inteiro trabalhando e a noite inteira trabalhando. Volta lá para a mesa e a coisa vai. Enquanto não resolver aquela situação, levanta, descansou? Nada. Trabalhou a noite inteira. Ao invés de ter pegado aqueles momentos deliciosos de estar fora do corpo, para poder se encontrar com esses irmãos de luz, fazer uns passeios lindos pela pátria espiritual, não, volta para o escritório, veja bem a situação, né? Mas isso você vai gostar de trabalhar sim, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que não, dormiu com ódio. Ai, que ódio daquela pessoa.
Ai, por que eu não falei isso? Devia ter falado isso, devia ter falado isso. E quer dormir, mas não consegue, né? Não, porque eu devia ter falado, porque eu falei, porque ela me disse, e o outro disse, e por que eu não falei? O que acontece quando ela dorme? Mas vai direto falar com a outra pessoa. Chega lá, gente, e começa de novo a discussão que teve durante o dia. E vai conversar, e vai falar, e vai brigar, e vai tapa para um lado, e vai tapa para o outro. Chega a acordar com mancha roxa pelo corpo, que apanhou mesmo. Não teve coragem de bater na pessoa aqui, foi bater em espírito. É verdade que eu estou falando para vocês. As pessoas chegam aqui e falam, estou com uma dor no corpo, eu levei uma surra. Levou mesmo. Levou, porque foi lá brigar com o outro, apanhou. E apanha. Então, quando nós dormimos com aquela preocupação, nós vamos direto, gente, resolver aquela questão, aqueles problemas. Não é? E isso diz respeito à nossa sintonia mental. É por isso que quando nós vamos dormir, nós temos que nos preparar, gente, para sair do corpo. Nós temos que relaxar, né? Deixar um pouco aquela barulheira daquele filme agressivo. Vocês já assistiram aqueles filmes muito barulhentos, terríveis, antes de dormir? Vocês vão dormir, gente, vocês continuam dentro do filme. Você tem uma noite extremamente agitada. A tua mente, ela elabora aquela situação entre o mundo real e o mundo fantasioso. A sua alma, ela não sabe distinguir a realidade daquilo que você ficou conectado, às vezes por 2, 3 horas. Você sai do corpo, você vai direto para aquela situação. Por isso que nós temos que tomar sempre muito cuidado os momentos que vai antecedendo, não é? A hora do sono, do nosso repouso, a hora que o nosso corpo vai dar o refazimento orgânico para as nossas células, porque nós somos responsáveis pelo refazimento orgânico de cada uma das nossas células. Nós estamos lendo aqui André Luiz dizer que elas são organismos vivos, que cada uma destas unidades celulares, elas também têm um campo energético vital. Então nós somos responsáveis por esta paz interior, por essa harmonia do nosso corpo. Então, antes de nós dormirmos, nós temos que procurar uma sintonia vibratória de tranquilidade. Ouvir uma música tranquila, não é? Fazemos uma meditação, fazemos aquele chazinho gostoso, calmante de preferência. Fazemos uma oração. O que é uma oração? É o momento que nós fazemos uma invocação a Deus, nosso anjo da guarda, os espíritos superiores. Amigos queridos, venham até mim, venham me auxiliar a sair do corpo, auxiliem que neste momento que eu for me desligar deste corpo, eu possa encontrar com vocês. Me levem para algum lugar onde eu possa ter um esclarecimento. Me protejam dos meus inimigos que porventura possam estar perto de mim. E geralmente também estão. Neste momento do desligamento do corpo, teu obsessor está lá do lado assim, ó. Vai sair ou não vai? Vamos, estou te esperando lá de cá. Você pega no sono? Nem eu. Você acha que você vai pegar no sono sabendo que teu obsessor está te esperando? Me conta. Você não dorme a noite inteira. Se você dorme, você acorda. Por que isso? Porque você acorda, gente, assustado. Tem um espírito ali te esperando que não é bom. No que você sai do corpo, ele vai influenciar você. Você vai ter pesadelos. Ele vai sugestionar coisas horríveis para você. Você vai ter tudo quanto é tipo de emanações grosseiras. Então vocês estão entendendo quanto este movimento que
nós fazemos para nos preparar para sair do corpo é importante. Às vezes nós chegamos super atormentados, não fazemos esta preparação que eu estou dizendo. Não convidamos os nossos amigos espirituais para estarmos juntos, não é? No momento deste encontro espiritual tão gostoso que nós podemos ter. E deixamos as portas abertas para espíritos que querem nos fazer mal. Essa é a grande verdade. Os espíritos estão perto de nós o tempo todo. Então, se você teve um dia extremamente tumultuado, é lógico que você já está tendo uma companhia espiritual do seu lado que não é boa. Ele já está tentando criar problemas para você durante todo o seu dia. Na hora que você dorme, ele vai ter maior ensejo de te influenciar. E se nem neste momento você chamar o teu protetor espiritual, você vai ficar completamente vulnerável. E lógico, você não vai descansar, você vai acordar cansado, mentalmente desgastado, sugado, vampirizado. As sugestões mentais que os espíritos obsessores fazem durante a noite são terríveis. A nossa mente, gente, ela ainda não consegue salvaguardar-se destas frequências tão densas quanto nós vivemos mergulhados todos os dias. É muita preocupação, não é? Muito problema, muita dor, muita dívida, muita conta para pagar, né? A gente sabe os problemas da nossa vida, então nós vivemos muito alterados. E sempre essa frequência mental, ela nos afasta destes guardiões da luz. É muito importante que nós entendamos, não é? Que os nossos problemas, gente, não são para que nós desistamos de ter a paz. Pelo contrário, a nossa vida aqui na Terra é feita de grandes oportunidades. Se nós olharmos para cada problema que nós temos como oportunidade de crescimento, nós vamos ver o problema como uma lição evolutiva. Eu tenho um problema a ser resolvido. O que este problema vai fazer eu avançar espiritualmente? Como que eu posso, através deste problema, ter uma consciência maior de quem eu sou? Quando nós passarmos a encarar o problema como oportunidade de crescimento, o problema vai ganhar uma outra dimensão, não é? Nós vamos nos desgastar menos com ele e nós vamos vê-lo como oportunidade de crescimento. Então diga para o problema: você é uma grande oportunidade para que eu cresça. Porque é isso que é um problema de verdade, gente. Um problema não é para sugar as tuas energias, é para ele ser a mola propulsora para o salto que te aguarda. Não para que você possa cair no chão chorando o dia inteiro porque você não sabe resolver. Quem não sabe resolver problema é criança. Criança, como é que é? Como é que faz? Assim, a criança chora o dia inteiro, reclama o dia inteiro, porque ela não tem uma capacidade mental de elaboração para lidar com grandes conflitos. E nós vamos conquistando isso a partir do momento que a nossa mente psíquica ela sai do estágio de infantilismo e ela vai entrando numa fase de maturidade psíquica. A maturidade psíquica, ela nos dá a capacidade de elaborarmos soluções para os nossos problemas. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós tomamos este corpo para elaborarmos melhor as questões mais profundas que dizem respeito à vida, ao destino, à dor, como já nos ensinou Leon Denis, um grande, escritor. Quem não conhece, deveria conhecer muito bem. Por quê? Porque estas questões do destino, da dor, da vida, elas são questões que nos levam a uma grande evolução. Tem alguém querendo falar? Quando eles querem falar, eles me fazem perder a voz. A
dor não é motivo de nós nos darmos por vencidos. Muitas vezes vão nos oprimir por causa da verdade. A verdade espiritual é uma verdade renovadora. Me traz água, por favor. E hoje, que nós vemos que os espíritos doentes que estão aqui, muito doentes, não aprenderam estas lições. Os espíritos necessitados que acompanham todos vocês, os espíritos que têm obsediado a grande maioria dos seres humanos, não querem que vocês se desliguem deles. Não querem. Nós, que somos porta-vozes dos espíritos superiores, também somos dos espíritos necessitados, que não aprenderam estas lições, que choram amargamente, porque não deram ouvidos aos ensinamentos superiores. Os ensinamentos hoje, gente, são maravilhosos. Vamos ouvi-los e praticá-los. Vamos nos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos novamente fechar os nossos olhos e buscarmos a comunhão com todos os amigos que aqui se encontram. Lembrando que muitas almas e espíritos necessitados se encontram também ao nosso lado. Espíritos que nos acompanharam até esta casa. Espíritos que estão sendo desligados de nós. Que neste momento a nossa mente ela possa se elevar buscando conhecimento superior. Vamos ligar as nossas tomadas mentais e vamos perceber que estamos sendo curados por uma legião de anjos e de trabalhadores superiores.
ao mesmo tempo que almas sofredoras clamam por piedade, por misericórdia. Almas necessitadas que insistem muitas vezes a ficar amarrados em nós, presos a nós. Não vamos permitir, mas esse conúbio espiritual em que somos completamente imantados por pensamentos que não são nossos, vamos aprender a distinguir-los, sentir o bem, o amor, a verdade, e afastar os espíritos que querem perturbar a nossa vida, mascarando os nossos sentimentos, tirando-nos a paz, a alegria de viver, sugando as nossas energias mais sagradas. Vamos procurar a inspiração nas bênçãos de Deus, na comunhão dos anjos, na pacificação das nossas almas. Percebam esta luz que cai generosamente sobre todos. É uma luz clara, azul, um azul claro, límpido, como águas cristalinas vindas do céu, para lavar o nosso corpo, a nossa alma, purificando. Sintam este banho renovador. Sintam que esta túnica que nos cobre de luz, está sendo tecida neste momento pela nossa entrega a Deus nosso Pai. Vamos ter a devoção dos anjos, a devoção do Filho para com o Pai, aquele sentimento que nos aproxima completamente da vontade do Criador. Vamos sentir em nós a vontade suprema ao nosso respeito, e que a nossa vida possa refletir esta vontade em cada gesto, em cada palavra, em cada passo do nosso percurso. Vamos orar, meus irmãos, por aqueles que não estão aqui, pelos nossos parentes, nossos filhos, por todos os espíritos necessitados que já foram para a pátria espiritual e que pedem socorro. Vamos pedir a Deus que todos estes trabalhadores divinos possam limpar as nossas casas, os nossos lares, desta mesma luz que cai sobre este lugar sagrado, para que possamos saber que a nossa casa também é um templo, onde repousamos e nos encontramos com a oportunidade de falar com Deus todos os dias.
E este tratamento que estamos recebendo está desligando a nossa mente de todos aqueles que aqui devem ficar e nos levando na comunhão dos espíritos de luz a novas moradas espirituais. E assim todos aqueles que comungam conosco pelos elos da família, pelos elos da amizade, pelos elos do coração. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que aqui permanecem nos curando e auxiliando a tantos irmãos necessitados. Dá-nos, Senhor, a paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor Jesus. Meus amigos, nós vamos passar agora para o tratamento de faces, bem? Lembrando a vocês que toda quinta-feira, primeira quinta-feira de cada mês, nós temos então as psicografias às 20 horas, tá? Então, a próxima quinta-feira, aqueles que quiserem participar, não é? Das psicografias, podem vir, cheguem um pouco antes para colocar os nomes, não é? Para que vocês possam então receber as comunicações dos espíritos que nos acompanham. Muitos destes espíritos que chegam aqui juntos com todos vocês querem falar, querem dizer que estão aqui, querem mandar um recado a vocês. Muitos chegam extremamente sofredores. Outros chegam com muita saudade, outros apenas querem dizer: eu estou muito bem. De qualquer forma, nós temos que ter também esta consciência. E quando nós viemos a um lugar como este, nós trazemos muitos espíritos que nos acompanham no dia a dia. Espíritos de parentes, espíritos de amigos e às vezes até espíritos que estão aí nas trevas e que têm a oportunidade de encontrar este lugar, sair das nossas vidas, pararem de nos atormentar, e aqui eles ficam. E eu espero de todo o meu coração, meus amigos, que realmente ao vocês saírem daqui, vocês pensem muito em tudo que vocês estão aprendendo neste lugar, para vocês sentirem esta mesma paz durante toda a sua semana. Não saiam desta sintonia, porque quando nós saímos desta sintonia, os espíritos obsessores voltam de novo a se aproximar de vocês, a tumultuar a vida de vocês. Então vocês vêm aqui
tem um trabalho maravilhoso para nós auxiliarmos esses espíritos necessitados, que ficam aqui, que precisam dessa ajuda. Aí vocês voltam para casa de vocês e voltam, não é? Às vezes numa situação espiritual que vocês não colocam em prática o que vocês estão ouvindo aqui. E aí o que acontece? Esse espírito ficou aqui, mas vem outro, gente. Vem 2, vem 3, vem uma dúzia, vem uma legião, como dizia Jesus. E aí nunca que acaba isso. Então eu estou dizendo isso porque nós temos obrigação, não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós temos obrigação de colocarmos na nossa vida aquilo que nós estamos aprendendo, né? Começarmos realmente a evoluir aqui e agora, não esperar por último momento, aonde as nossas forças físicas já não existirem mais, tá certo? Nós vamos perder completamente a nossa grande oportunidade de evolução, tá bem? Então que Deus os abençoe, fiquem em paz e até a próxima semana.